As mudanças climáticas são uma realidade. A ação humana sobre a Terra está interferindo no clima mundial, o que vem causando desastres naturais cada vez mais intensos e frequentes. O problema é tão sério que a Organização das Nações Unidas lançou a campanha Construindo Cidades Resilientes. Minha cidade está se preparando. O documento aponta diversas medidas que as cidades devem tomar para se tornarem mais resistentes aos desastres. Já existem muitas cidades resilientes espalhadas pelo mundo, como Nova York, Florianópolis, São Francisco, Quito, Brasília e o Rio de Janeiro. E cada uma está estudando suas fragilidades e planejando ações que ajudem a enfrentar os problemas provocados pelo clima. Olá, está começando mais um Conceito e Ação. E a gente quer saber, na prática, o que uma cidade pode fazer para se tornar resiliente. O que exatamente é esse conceito? E por que ações do âmbito municipal são discutidas nas Nações Unidas? Para nos dar as respostas, ou pelo menos algumas delas, eu recebo o ambientalista Sérgio Besserman, que é presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável e de Governança Metropolitana do Rio de Janeiro. Olá, Sérgio, Olá, tudo bem? Cristina, tudo bem. Sérgio, eu queria começar falando sobre as mudanças climáticas. Recentemente, o IPCC divulgou um novo relatório. Eu queria que você me dissesse o que é exatamente o IPCC, esse painel, e que novidades o relatório traz. O IPCC é uma rede de cientistas, de 2.000 a 3.000 cientistas, que produzem para as Nações Unidas o que em ciência se chama um relatório de estado das artes. Quer dizer, eles não fazem ciência, eles não fazem pesquisa. Eles leem tudo que se escreveu sobre o clima, tudo que foi publicado, e dizem, o que o pessoal está dizendo é isso. O último relatório confirma, basicamente, aquilo que a ciência vem dizendo há muitos anos, mas dessa vez tem muito mais satélite, tem muito mais GPS, tem muito mais, não só cientistas, povos do mundo inteiro olhando, dizendo, esses pássaros estão chegando antes, essas mariposas está acontecendo isso. Aqui no Rio de Janeiro, pescadores dizendo, ali na Restinga da Marambá, em Sepetiba, pela primeira vez eu vejo o mar passando de um lado para o outro. Porque quando a gente pensa em mudanças climáticas, na verdade, não é só o clima, o calor, o frio, chuvas, essas questões dos animais, das migrações, isso tudo são indicações muito precisas, né, do que está acontecendo. Muito precisas. Então, são milhares e milhares de observações que podem ser essas de qual é a temperatura na alta atmosfera, na média atmosfera, na baixa atmosfera, na superfície do oceano, debaixo do oceano, ou podem ser anéis de árvore, bolha de dentro do gelo do Polo Sul, que tem qual era o ar de 200 mil anos atrás, igual na geladeira da gente, quando faz gelo, não tem uma bolinha de ar? No gelo do Polo Sul tem uma bolinha de ar que é o ar de 300 mil anos atrás, 400 mil anos atrás. Então, juntando todas essas evidências, são dezenas de milhares, os cientistas podem confirmar quase hoje, com uma certeza enorme para a ciência. Em ciência nunca existe certeza, nunca. Mas um grau de segurança gigantesco que nós, através do uso de combustíveis fósseis e muitas outras atividades, petróleo, carvão, gás natural e muitas outras coisas, estamos colocando um pouco a mais na atmosfera de gases que esquentam o planeta. Eles já existem lá, isso é muito bom, senão o planeta ia ser muito gelado. Mas nós estamos aumentando a quantidade deles e, com isso, nós estamos esquentando muito rapidamente o planeta. Agora, algumas pessoas dizem que, na verdade, o planeta passa por ciclos periódicos de esfriamento e aquecimento e que isso, na verdade, seria só um ciclo a mais. Essa opinião ainda persiste? Bom, a ideia é que seja só um ciclo a mais, foi discutido há algum tempo, etc. Mas os ciclos são muito longos no tempo. O planeta já foi muito mais quente, muito mais frio, mas ele faz isso, às vezes, em 1 milhão de anos, às vezes em 100 mil anos. Tem alguns momentos que faz rapidinho, em 1000 anos. Agora, nós vamos esquentar o planeta bastante em 100 anos. O planeta já esquentou 2, 3, 4, 5 graus, depois esfriou. Mas ele faz isso em tempos enormes. Não tem como Fazer negar. isso nestes anos agora, até 2100, é muito grave. Agora, essas emissões
que nós fazemos vem muito por conta da questão energética, não é? A nossa escolha de matriz energética. Muitos países já estão pensando em mudar isso. E isso tem sido feito, é uma realidade? Não. Imagino que só trará benefícios a escolha de uma matriz energética renovável, menos poluente. Tá. Duas questões. A energia é o problema principal, mas está muito longe de ser o único problema. Muitas outras atividades emitem gases que esquentam o planeta. Gado emite muito metano que esquenta o planeta. Lixo emite muito metano que esquenta o planeta. Ar-condicionado, geladeiras e tal, o gás delas esquenta o planeta. Ainda? Porque... Não mexe mais com o buraco da camada de ozônio, mas continua esquentando o planeta. E assim uma lista interminável de coisas. Então não adianta resolver só o problema da energia e achar que todo o resto pode continuar como está. Com relação ao problema da energia, algumas fontes renováveis de energia dos ventos, eólica, energia solar, a nossa energia hidroelétrica, que no Brasil é muito, quase metade, em outros países é importante, a própria energia nuclear, que tem problemas ambientais, mas não esquenta o planeta, tem crescido muito. Mas o carvão, o petróleo e o gás natural têm crescido mais. Então, quando a gente lê assim, olha que coisa bacana, a Alemanha isso, o Brasil aquilo, tal, parabéns, ótimo, palmas. Mas o que esquenta o planeta cresceu mais. Então, nós vamos ter que mudar muito as coisas num tempo muito curto. Nós temos um tempo muito curto para evitar que o planeta esquente mais de 2 graus centígrados nesse século. Sinceramente, eu acho que não dá mais. A gente já passou do... Já passou do turning tempo. point. Se a gente tivesse começado a fazer as coisas quando foi decidido, 20 anos atrás, daria tempo. Agora nós já vamos passar de 2 graus. 2 graus já é grave e quanto mais passar, fica um pouquinho pior. Né? Mais grave. Então agora a gente tem que se preparar para os efeitos, não é? Como não tem mais, quer dizer, nós ainda escolheremos, nós os humanos, e principalmente os jovens, se o planeta vai esquentar nesse século 2 graus, um pouquinho mais, o que já tem muita consequência, ou se a gente continuar a fazer as coisas do jeito que fazemos hoje, o planeta vai esquentar 4, 5, 6 graus centígrados, o que não é o fim do mundo, não é o fim do planeta, mas é um pesadelo. Então essa escolha está entre nós. Por outro lado, para falarmos de resiliência, os 2 graus que já vai esquentar de qualquer jeito, não tem mais como evitar, eles já provocam tantas consequências sobre as cidades, sobre a agricultura, sobre o nível do mar, enfim, tantas coisas mudam que mesmo que a gente faça tudo que tem que fazer e consiga ficar em 2 graus, tem que se preparar muito para resistir, para se adaptar, para ser resiliente a esse outro planeta que a gente já contratou. Falando um pouco, entrando um pouquinho nessa área agora, o prefeito Eduardo Paes é líder do grupo C40 e lançou um pacto global dos prefeitos. Fala um pouquinho sobre isso. Isso foi muito importante para o mundo e para o Rio, para o Brasil. O C40 é a organização das megacidades do planeta e também as pequenas e médias, mas principalmente as 60 maiores, em luta para evitar que o aquecimento global vá para 3, 4, 5, 6 graus, que ele fique nos 2 graus que não dá mais, e em luta para que as cidades se preparem para o que vai acontecer. A melhor maneira de se preparar é um aprender com o outro. É que nem na escola, é que nem no trabalho, é que nem... Que nem em qualquer lugar. Qualquer No lugar, exemplo, é a melhor maneira de ensinar. Um tentou uma coisa, não deu muito certo, corrige, aí você já aprende. Outros tentam... As cidades são diferentes entre si. Então, por exemplo, o Rio trabalha muito com as cidades que têm delta de rio. O Rio não tem delta de rio, mas tem a Baía de Guanabara. Os portugueses até confundiram com o delta de um rio. Então, quem tem delta fica estudando junto como é que lida melhor com a subida do nível do mar. Esse é só um exemplo. E o prefeito Eduardo Paes substituiu ao prefeito de Nova York, o anterior, o Michael Bloomberg, como líder, como presidente dessa reunião de cidades, que é uma das organizações mais importantes do planeta hoje, porque
as cidades estão conseguindo fazer mais do que os países para reduzir as emissões de gases que esquentam o planeta. E, em segundo lugar, as pessoas moram em cidades, metade da população do mundo. E até 2050, 70%, 80% do planeta pode estar morando em cidade. Então, onde as pessoas vão ter que enfrentar mais os impactos das mudanças climáticas é nas cidades. É nas cidades. Sérgio, eu queria mostrar agora o trechinho de um documentário que deu muito o que falar quando foi lançado em 2006. Chama-se Uma Verdade Inconveniente, protagonizado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Vamos dar uma olhada? This is the first picture of the Earth from space. Vencedor do Oscar de melhor documentário em 2007, o filme aborda os efeitos da ação humana sobre o aquecimento global e como isso está comprometendo o futuro da vida na Terra. O trecho que selecionamos mostra os efeitos de uma onda de calor em 2005 que afetou todo o planeta. This is the natural range of variability for temperature in the oceans. You know, people say, oh, it just naturally goes up and down, so don't worry about it. This is the range that would be expected over the last 60 years. But the scientists who specialize in global warming have computer models that long ago predicted this range of temperature increase. Now I'm going to show you recently released the actual ocean temperatures. And of course, when the oceans get warmer, that causes stronger storms. We have seen in the last couple of years a lot of big hurricanes. Hurricane Jeannie and Francis and Ivan were among them. And the same year that we had that string of big hurricanes, we also set an all-time record for tornadoes in the United States. Japan, again, didn't get as much attention in our news media, but they set an all-time record for typhoons. Previous record was 7. Here are all 10 of the ones they had in 2004. The science textbooks have had to be rewritten because they say that it's impossible to have a hurricane in the South Atlantic, but the same year the first one ever hit Brazil. Summer of 2005 has been one for the books. The first one was Emily that socked into Yucatan. Then Hurricane Dennis came along and it did a lot of damage, including to the oil industry. This is the largest oil platform in the world after Dennis went through. This one was driven into the bridge at Mobile. And then, of course, came Katrina. It's worth remembering that when it hit Florida, it was a Category 1. But it killed a lot of people and caused billions of dollars worth of damage. And then, what happened? Before it hit New Orleans, it went over warmer waters. As the water temperature increases, the wind velocity increases, and the moisture content increases. And you'll see Hurricane Katrina form over Florida, and then as it comes into the Gulf over that warm water, it picks up that energy and gets stronger and stronger and stronger. Look at that hurricane's eye. And of course, the consequences were so horrendous. There are no words to describe it. Bom, esse trechinho mostra claramente... A Verdade Inconveniente, o filme do Al Gore, é de 2004. Um outro furacão teve um impacto tão grande quanto o Katrina teve em Nova Orleans nas cidades, que foi agora o furacão Sandy em Nova York, há um ano e pouco atrás. Nova York está com 2, 3 quarteirões interditados até hoje, já passou um ano. O metrô de Nova York perdeu todos os equipamentos existentes, que tudo inundou, teve que ser tudo... a quantidade de dinheiro que Nova York teve que gastar para se rearrumar foi muito impressionante. E isso fez com que todas as cidades do C40, que o prefeito Eduardo Paes preside, elas receberam um tremendo sinal de alerta, que era de filme. Red Alert, Red Alert. Opa! Nós estávamos nos preparando lá para frente, para daqui a 15, 20, 30 anos, mas alerta vermelho. Os problemas já começaram. E aqui no Rio, vários problemas já começaram também. Então, é um problema enorme, mas que se a gente enfrentar, nós vamos ganhar muitas coisas também. Com certeza. Sérgio, a gente continua a conversar sobre isso no próximo bloco. Vamos falar muito sobre resiliência. Agora, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos num minuto.
Olá, estamos de volta com Conceito e Ação. E hoje estamos falando das cidades resilientes, as cidades que estão se preparando e se adaptando aos desastres naturais causados pelas mudanças climáticas, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Sobre isso eu converso com Sérgio Bessermann, ambientalista, economista e presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável e de Governança Metropolitana do Rio de Janeiro. Sérgio, eu começo esse bloco agora mostrando um outro trecho, dessa vez da série Rio Resiliente, produzida aqui pela Multirio. Vamos ver? A série, com 6 programas, destaca os problemas mais comuns que podem atrapalhar a vida na nossa cidade e como o governo, empresas, universidades e cidadãos podem atuar juntos para tornar o Rio mais resistente às tragédias. As áreas verdes urbanas são áreas reservadas para mesclar a cidade, a cor cinza da cidade, das construções, né? E o verde nada mais é que a vegetação. E é muito importante essa vegetação na cidade porque ela traz um serviço que a natureza fornece para a cidade que muitas vezes a gente não percebe. Que serviços são esses? São serviços, por exemplo, de absorção do calor do ar, a umidificação da atmosfera, né? Isso cria uma resiliência maior da cidade, um conforto maior da cidade contra essas variações bruscas de umidade relativa do ar, do calor que a cidade tem e principalmente da questão das enchentes durante a época das chuvas. As áreas verdes também tem que ser somadas também às áreas azuis, que são os espelhos d'água. Então, por isso que é muito importante nós termos lagos, rios preservados, sejam eles naturais, sejam eles artificiais. O verde e o azul colaboram para diminuir o cinza dos grandes centros urbanos. Quanto mais cinza, mais vulnerável e exposta fica a cidade aos eventos climáticos. Pois é, pode até parecer uma contradição, mas para ser resiliente, ou seja, para resistir aos desastres naturais, uma cidade precisa e muito da natureza. Esse aqui é o Rio Grande, é o rio que dá nome à Estrada do Rio Grande, que sai daqui da esquina da Estrada do Pau da Fome até o centro da Taquara. Nessa área aqui em particular é feita a captação de água, a estação de tratamento da SEDAI, e é proibido o banho aqui, né? As pessoas não podem tomar banho porque essa água é consumida pela população que recebe da SEDAI essa água. Sérgio, a gente viu a importância das áreas verdes nas cidades, mas as áreas verdes são importantes, enfim, de modo geral, inclusive tem a ver com a seca que as cidades estão passando hoje. Eu queria que você fizesse um pouco essa correlação. A natureza não precisa de nós. O tempo dela é de milhões e milhões de anos. Qualquer coisa que a gente destrua, ela refaz. Imagina, milhões de anos. Os faraós foram... Jesus foi há 2.000 anos, os faraós há 4.000 anos. Eu estou falando aqui de... Em 2 bilhões de anos, 5 bilhões de anos, a natureza... Para ela é um segundo. Então não é ela que tem um problema, somos nós. Que quando a gente destrói a natureza do nosso tempo, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, as baías, os rios, é a natureza do nosso tempo. Nosso tempo é curto. Jesus esteve aqui há 2.000 anos. Nosso tempo se conta nesse tempo. Quando a gente destrói a natureza do nosso tempo, nós temos um problema, porque nós dependemos dela. E, como você observou, Cristina, hoje sabemos, nós, então, do Brasil, antes eram Madrid, Califórnia, alguns lugares, agora nós sabemos que, por exemplo, a água... É um bem que pode acabar. É um bem que depende, por exemplo, no caso de São Paulo, que está em crise, e o Rio, que tem que olhar com atenção para a sua água do Paraíba do Sul, ela vem em grande parte da Amazônia. Ela vem pelo ar, no que a gente chama de rios voadores, a umidade, e também pela pressão atmosférica que o sistema amazônico cria, que puxa as frentes frias. Na hora que nós estamos degradando a Amazônia lá longe, nós não estamos tendo água na caixa d'água, na bica. Então, está tudo conectado. A água do Paraíba do Sul tem a ver com a Amazônia, e assim no mundo inteiro. Então, proteger as áreas verdes, as lagoas, as baías, não é como pensávamos no passado,
só uma questão de respeito e amor à natureza. É muito mais que isso. A nossa saúde, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar e dos nossos filhos e netos dependem disso. Esse é um conceito novo, esses novo. rios. Essa conexão, os rios voadores, a conexão de tudo. Conexão no rio... Porque antes a conexão era chove, mas você precisa da mata para que a água não se escorra, para absorver e formar o lençol freático para os rios, né? Agora, por exemplo, a gente continua precisando da mata para isso, mas no Rio de Janeiro a água, nós sabemos que, por conta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o qual trabalhamos, é um supercomputador, vai haver mais chuva, ou seja, vai chover forte mais vezes do que antes, vai chover mais forte do que antes, essa chuva bate na Pedra Branca e na Floresta da Tijuca e desce. Se ela encontra maré cheia, nós temos inundações que trazem prejuízos muito grandes à cidade e às pessoas. Vai chover mais e o nível do mar está subindo. Então, nós temos que trabalhar. Porque nós vamos ter os problemas que nós já temos hoje sobre as inundações, eles se tornarão maiores se a gente não trabalhar. Se a gente trabalhar, planejar, trabalhar, como estamos fazendo, aí nós podemos até, por exemplo, as enchentes da Praça da Bandeira ocorreram sempre. Agora, estamos trabalhando. Trabalhando não é só fazer os piscinões, não, os enormes reservatórios para quando tiver enchente. É desviar o Rio João, é pensar toda a bacia hidrográfica. Quer dizer que a Praça da Bandeira não vai encher? Não, vai encher. Mas se chover o mesmo que chovia antes, quando ela enchia, não vai encher. Vai ter que chover muito mais para encher. E quando encher, a gente está todo mundo preparado. Os comerciantes da área que se mobilizaram, fizeram um trabalho importante. Isso tudo entra no conceito de resiliência, né? Resiliência é isso, é todo mundo junto. O Rio de Janeiro sempre foi uma grande vitrine para o país. Como é que trabalhar resiliência aqui no Rio de Janeiro pode servir de exemplo para outras? Já está servindo. O Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo Federal considerou os trabalhos do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, com a Defesa Civil, etc., um modelo. Agora, eu faço esse elogio, mas é importante fazer o contraponto. Não existe nenhuma cidade do planeta que hoje possa dizer, quando a gente diz a cidade é resiliente, quer dizer que ela está trabalhando. Não tem nenhuma cidade do planeta que seja resiliente. Numa estrada de 10 quilômetros, o Rio de Janeiro é a cidade que andou mais entre todas as cidades da América Latina. Mas nós andamos 5. Ainda tem muita coisa para fazer. Uma estrada de 100 quilômetros, falta 95. Porque é a vida de agora em diante. Quais são... Antes eu queria perguntar sobre o conceito. A gente vem falando de resiliência. Isso é um conceito da física, né? O que exatamente é resiliência? Resiliência é muito usada para materiais. Então, é materiais que você, por exemplo, pode dobrar muito, esticar muito, e depois ele volta, ele não sofre nada e fica exatamente como estava antes. Não quebra e volta. Há anos atrás, a gente pensava as mudanças climáticas e as cidades, a gente usava outra palavra, outra expressão. A gente dizia adaptação às mudanças climáticas. Então, é de um jeito, cidade é assim. Como o clima vai ser de outro jeito, vamos nos adaptar a isso. Descobrimos, na prática e trabalhando, e também porque o mundo não enfrentou as mudanças climáticas até hoje, como falamos antes, a situação foi ficando cada vez mais grave. A gente está trabalhando à medida em que a gente vai enfrentando isso. Mas nós descobrimos que não dá para se adaptar. É caro demais e é impossível na maior parte das vezes. Um problema. A ideia de que era possível fazer um monte de coisas e aí as mudanças climáticas não iriam impactar, as mudanças climáticas vão impactar. Então a cidade tem que se adaptar no que for possível. É uma área que vai ser inundada, você vai lá, faz uma operação, faz isso, faz aquilo. O que der para se adaptar, se adapta. E no resto, e aí é todo mundo junto, o governo é fundamental, mas a sociedade é mais ainda, a cidadania, a participação de todos, é preparar para sofrer o menos possível os impactos e quando eles acontecerem, que nem aquele material que te estica, dobra, etc., a gente sofre o impacto, mas todo mundo sabe o que fazer,
A prefeitura fez sua parte, o outro fez sua parte, o outro fez sua parte, está todo mundo avisado. E aí você se recupera mais rapidamente. Você sofre menos os impactos. E daqui a uma semana, daqui a um pouquinho, está tudo... Sérgio, para encerrar o programa, o que o cidadão pode fazer hoje para ajudar o Rio de Janeiro a se tornar uma cidade resiliente? 3 coisas. Tem seus próprios hábitos, porque economizar água, economizar energia, cuidar da natureza. Isso sozinho não vai resolver, mas ajuda muito. E, principalmente, é o exemplo. E segunda coisa é conhecimento e político. É preciso se informar, ter o conhecimento. O que vai acontecer no meu bairro? O que vai acontecer no... Por exemplo, hoje a gente se preocupa com a Aedes aegypti, dengue, de novembro a março, um pouquinho de abril. Com o aquecimento global, nós vamos passar a nos preocupar com a Aedes aegypti o ano inteiro. Então, é o ano inteiro tendo que fazer os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Isso é só um exemplo, tem dezenas e dezenas de outros. E, finalmente, política. Política com P maiúsculo. Não é votar no fulano, e nem é só parlamentar, Câmara, presidente. Ser atuante na... Ser atuante, é conversar em casa com a família, a garotada conversar, os professores dão uma aula e botam a turma para debater, vai visitar algum lugar, no trabalho, nas redes sociais, falar do tema, quando sair notícias a respeito, pensar... nós hoje, em 2014, principalmente os jovens, nós somos cidadãos locais, então todo mundo aqui é carioca, é fluminense, mas não tem mais jeito. Nós agora, e isso é muito bom também, nós somos cidadãos do planeta. Globais, né? Nós somos cidadãos globais. Então, antigamente a gente dizia, pensar global, agir local. Continua verdadeiro, só que agora tem que completar. Pensar global, agir local... Pensar local, agir global. Quando forem se reunir os presidentes todos em Paris, em dezembro de 2015, se a gente quer que eles façam algo, vamos para a rua um pouco antes. Pressionar, né? É a política com P maior. Do mundo inteiro. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Foi ótima conversa. Obrigado, Cristina. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!